As imensas paredes do Grand Canyon já presenciaram inúmeras tragédias, mas algumas mortes se destacam por serem completamente evitáveis. Estas histórias mostram como decisões imprudentes transformaram um cenário deslumbrante em um destino fatal. Número 1. Fogo fora de controle no Mirante. Aos 22 de junho de 2018, no mirante conhecido como Lipen Point, localizado na borda sul do Grand Canyon, o cenário já indicava condições extremamente perigosas desde o início da tarde. As temperaturas ultrapassavam facilmente os 35 graus Celsius, enquanto ventos constantes percorriam a área, espalhando o calor de forma intensa e contínua. As rochas expostas ao sol durante horas acumulavam energia térmica e começavam a irradiar esse calor de volta para o ambiente, criando um efeito semelhante ao de um forno ao ar livre. O ar ao redor do mirante tornava-se seco, quente e instável. Um ambiente onde qualquer erro envolvendo materiais inflamáveis poderia ter consequências imediatas. Stella Young, de 30 anos, havia chegado ao local acompanhada de amigos com o objetivo de registrar o pôr do sol. Como designer gráfica freelancer, ela estava sempre em busca de imagens impactantes, valorizando luz, contraste e ângulos incomuns para seus projetos criativos. Pessoas próximas relataram que Stella costumava ficar excessivamente concentrada ao fotografar, a ponto de negligenciar cuidados básicos com equipamentos quando estava tentando alcançar o resultado ideal. Naquele dia, ela havia levado diversos acessórios para criar efeitos visuais mais dramáticos, incluindo um pequeno maçarico portátil abastecido com butano, um equipamento que, embora comum em algumas produções visuais, era totalmente inadequado para aquele ambiente específico. O mirante possuía diversas placas de aviso claramente visíveis, proibindo qualquer tipo de chama aberta. Essas restrições existiam principalmente por causa da vegetação extremamente seca e do risco elevado de incêndios florestais. Além disso, as condições climáticas, calor intenso, baixa umidade e vento constante, criavam o cenário perfeito para que qualquer ignição se espalhasse rapidamente. Vários visitantes no local chegaram a alertar Stella verbalmente sobre a proibição. Mesmo diante dos avisos, ela decidiu continuar com sua preparação. Enquanto ajustava seus equipamentos e enquadramentos, Stella começou a utilizar o maçarico para criar efeitos de iluminação. No bolso de sua jaqueta, ela também carregava um pequeno recipiente de recarga de butano. O maçarico já havia sido utilizado anteriormente naquele mesmo dia e ainda estava quente. Esse detalhe, combinado com a temperatura elevada do ambiente, aumentava significativamente o risco de manipulação do combustível. Com o passar do tempo, as superfícies rochosas continuavam aquecendo, atingindo temperaturas superiores a 38 graus Celsius. O vento espalhava esse calor acumulado, tornando o ar ao redor ainda mais instável. Mesmo assim, Stella decidiu reabastecer o maçarico sem permitir o resfriamento adequado. Ela colocou tanto o equipamento quanto o recipiente pressurizado diretamente sobre a pedra aquecida. Ao fazer isso, o recipiente metálico absorveu ainda mais calor, elevando a pressão interna do gás. A combinação de três fatores, o maçarico ainda quente, o recipiente aquecido e a temperatura ambiente extrema, criou uma situação altamente perigosa para o manuseio do butano. No momento em que Stella tentou conectar o refil ao maçarico, o gás começou a escapar de maneira inadequada pela conexão. Devido ao calor intenso, o butano vaporizou instantaneamente, formando uma nuvem invisível ao redor de suas mãos, braços e parte superior do corpo. Essa nuvem se expandiu rapidamente com o movimento do ar, criando uma mistura altamente inflamável sem qualquer sinal visível de perigo imediato. Sem perceber o risco que havia se formado ao seu redor, Stella acionou o mecanismo de ignição do maçarico. No mesmo instante, o gás acumulado entrou em combustão, gerando uma bola de fogo súbita e extremamente intensa. As chamas envolveram sua cabeça, pescoço e parte superior do corpo. O calor foi tão intenso que causou a falha do recipiente pressurizado, liberando combustível de forma violenta. Esse aumento repentino de combustível intensificou ainda mais o fogo, lançando Stella para trás contra a superfície rochosa. Ela sofreu queimaduras térmicas severas em regiões vitais do corpo. Testemunhas relataram que ela caiu poucos segundos após a ignição e não respondeu às tentativas de ajuda. O fogo se dissipou rapidamente, mas os danos já eram irreversíveis. Equipes de emergência chegaram ao local cerca de 20 minutos depois. Ao examinarem Stella, encontraram ferimentos compatíveis com explosão de vapor de butano,
e falha de recipiente pressurizado. O maçarico e o recipiente danificado foram recolhidos como evidência. A investigação oficial concluiu que o incidente foi totalmente evitável e ocorreu devido ao uso indevido de chama aberta em área restrita e ao manuseio inadequado de combustível sob condições extremas de calor. Número 2. O escorpião ignorado. Aos 3 de julho de 2017, no Desert View Campground, localizado na borda leste do Grand Canyon, a noite estava relativamente tranquila. A temperatura girava em torno de 24 graus Celsius, enquanto uma brisa leve atravessava a vegetação típica da região, composta por zimbros e arbustos do deserto. O céu estava limpo e repleto de estrelas, e a fumaça das fogueiras se espalhava lentamente pelos acampamentos, criando uma atmosfera aparentemente calma e segura. Hardy Vaughn, de 41 anos, havia montado seu acampamento próximo a uma área rochosa rasa, acompanhado de seu filho de 9 anos. Trabalhando como autônomo na área de manutenção, Hardy tinha o hábito de confiar mais na experiência prática do que em orientações formais de segurança. Familiares relataram posteriormente que ele apresentava episódios ocasionais de dificuldade respiratória, mas nunca havia procurado avaliação médica. Amigos e colegas o descreviam como alguém que frequentemente ignorava avisos e subestimava riscos. Por todo o acampamento, placas alertavam os visitantes sobre a presença de animais venenosos, incluindo os escorpiões da espécie Arizona Bark, conhecidos por sua atividade noturna. Os guardas do parque reforçavam constantemente a importância de usar calçados fechados e de verificar qualquer objeto antes de manuseá-lo. Durante o dia, esses escorpiões costumam se esconder sob cascas de árvores, pedras e detritos. Ao anoitecer, tornam-se ativos. Mesmo com esses avisos, Hardy decidiu buscar mais lenha em uma área próxima. Sem utilizar luvas, ele começou a mover galhos e pedaços de madeira espalhados entre as pedras. Seu filho observava tudo de perto, iluminado pela luz de uma lanterna. Ao levantar um pedaço de casca solta, um pequeno escorpião de coloração amarelada caiu no chão arenoso. Em vez de se afastar ou alertar outras pessoas, Hardy chamou atenção para o animal e tratou a situação com desdém, ignorando completamente os avisos espalhados pelo local. Para demonstrar que não havia perigo, ele se agachou e estendeu a mão em direção ao escorpião. O animal tentou se afastar, mas Hardy insistiu, posicionando sua mão diretamente no caminho dele. Após alguns segundos, o escorpião subiu em sua mão. Durante aproximadamente 1 minuto, Hardy manteve o animal ali, mesmo com sinais claros de estresse por parte do escorpião. Então, sem necessidade de provocação adicional, o animal ferroou seu dedo indicador. Inicialmente, Hardy reagiu com indiferença, acreditando que se tratava de algo sem importância. Mas em poucos minutos, uma dor intensa começou a se espalhar por seu braço. Seus dedos começaram a apresentar contrações involuntárias, seguidas por espasmos musculares que se espalharam rapidamente pelo braço e ombro. Os efeitos neurológicos tornaram-se evidentes: movimentos descoordenados, contrações faciais e extrema sensibilidade ao toque. A saliva começou a se acumular em sua boca enquanto ele perdia o controle dos músculos responsáveis pela respiração. Sua capacidade de falar e manter as vias aéreas abertas foi comprometida. Em questão de minutos, Hardy ficou desorientado e caiu no chão, lutando para respirar. Outros campistas acionaram o socorro imediatamente. Devido à localização remota e às limitações de acesso noturno, as equipes demoraram cerca de 35 minutos para chegar. Quando finalmente receberam atendimento, Hardy já estava sem resposta. A investigação concluiu que a causa da morte foi falência respiratória provocada pelo veneno neurotóxico, agravada por uma condição respiratória pré-existente não diagnosticada e pela demora no atendimento. Número 3. A selfie fatal na borda. Aos 9 de setembro de 2018, no mirante Moran Point, a paisagem do Grand Canyon se apresentava sob um céu limpo, com temperatura agradável e uma brisa constante atravessando o local. O ponto turístico oferecia uma vista ampla e impressionante, atraindo visitantes que buscavam registrar momentos únicos. Zansansi Fleet, de 22 anos, estava no local com amigos durante uma viagem de fim de semana. Estudante universitário, ele era conhecido por seu comportamento impulsivo e pela busca constante por atenção nas redes sociais. Ele costumava publicar fotos e vídeos ousados, sempre tentando gerar impacto e engajamento. O mirante possuía limites de segurança definidos por um muro baixo e marcações com pedras. Além dessas áreas,
o terreno inclinava-se perigosamente até um penhasco abrupto. Placas alertavam sobre o risco de instabilidade do solo e recomendavam permanecer dentro das áreas seguras. Inicialmente, Zansansi tirava fotos comuns, como qualquer visitante. Mas, ao observar uma área além dos limites, percebeu que ali poderia conseguir um registro mais impactante. A superfície de calcário parecia lisa e relativamente estável, estendendo-se alguns metros além da área permitida. Seus amigos começaram a se preparar para filmar. Ignorando os avisos e comentários cautelosos do grupo, ele ultrapassou a barreira e se aproximou da borda. O vento soprava de forma irregular, e a superfície rochosa apresentava uma leve inclinação, um detalhe fácil de ignorar quando a atenção estava voltada para a gravação. Zansansi testou o chão com os pés e, aparentemente seguro, posicionou-se para realizar uma prancha próxima ao abismo. Ele apoiou o corpo nas mãos e antebraços, mantendo a posição enquanto os amigos gravavam. Por alguns segundos, tudo parecia sob controle, mas uma rajada de vento mais forte atravessou o local. Ao mesmo tempo, suas mãos começaram a deslizar sobre a superfície lisa e polida pela poeira. Ele tentou compensar pressionando mais forte contra a rocha, mas não havia atrito suficiente. Seus braços continuaram escorregando e seu corpo começou a perder estabilidade. A mudança de posição fez com que suas pernas se levantassem, deslocando seu centro de gravidade. Sem conseguir recuperar o controle, seu corpo girou completamente e ultrapassou a borda. Ele caiu aproximadamente 90 metros pelo desfiladeiro. Durante a queda, seu corpo colidiu diversas vezes com formações rochosas, sofrendo traumas severos. Os impactos sucessivos causaram ferimentos fatais antes mesmo de atingir o ponto final. Seus amigos interromperam a gravação imediatamente e acionaram o resgate. Outros visitantes que presenciaram o acidente forneceram relatos às autoridades. O local foi isolado, e equipes especializadas iniciaram uma operação de recuperação que levou horas devido à dificuldade do terreno. Quando o corpo foi alcançado, foi confirmada a morte por trauma contundente extremo. A investigação concluiu que o acidente ocorreu após a vítima ultrapassar deliberadamente os limites de segurança para realizar uma gravação arriscada. Número 4. Calor extremo na trilha. Aos 2 de agosto de 2015, a trilha Bright Angel se estendia pelas encostas íngremes do Grand Canyon, sob um sol extremamente intenso, que já dominava completamente a paisagem desde as primeiras horas do dia. O percurso, conhecido por seus zigue-zagues ao longo da parede sul do canyon, levava os visitantes por áreas cada vez mais profundas e expostas, onde o calor se acumulava de forma progressiva e perigosa. Ainda durante a manhã, as temperaturas já ultrapassavam os 38 graus Celsius e a previsão indicava que poderiam facilmente exceder os 40 graus ao longo do dia. Um alerta oficial de calor extremo havia sido emitido para toda a região, com meteorologistas destacando que áreas expostas poderiam atingir níveis críticos, capazes de provocar colapso físico em pouco tempo, especialmente em pessoas despreparadas. Sela Gob, de 34 anos, chegou sozinha ao início da trilha com um plano que, para ela, parecia simples e totalmente viável: realizar uma caminhada até o ponto de descanso localizado a aproximadamente 5 quilômetros de distância e retornar no mesmo dia. Ela havia pesquisado previamente a extensão do trajeto e acreditava que sua condição física seria suficiente para completar o percurso sem dificuldades. No entanto, seu planejamento considerava apenas a distância, ignorando completamente o fator mais importante naquele dia: as condições climáticas extremas. Desde cedo, guardas do parque estavam posicionados no início da trilha, abordando visitantes individualmente e reforçando recomendações de segurança. Eles alertavam sobre os riscos reais do calor, explicando que aquele não era um dia comum para atividades físicas intensas. Sela ouviu esses avisos diretamente, mas, ainda assim, optou por continuar. As orientações eram claras, repetidas e visíveis em diversas placas. Durante o verão, cada visitante deveria carregar aproximadamente 4 litros de água para garantir hidratação adequada ao longo do percurso. No entanto, ao organizar seus pertences, uma mochila leve, sua câmera fotográfica e alguns lanches, Sela acabou deixando sua garrafa de água esquecida no suporte do carro. Ela só percebeu esse erro depois de já ter iniciado a descida pela trilha. Nesse momento, ainda relativamente próxima do início, ela tinha a opção de retornar. Porém, acreditando que conseguiria completar o trajeto até o primeiro ponto de descanso sem maiores dificuldades,
decidiu seguir em frente. Nos primeiros trechos da trilha, ainda havia alguma sombra proporcionada pelas formações rochosas próximas à borda do cânion. A temperatura, embora elevada, parecia suportável. Sela manteve um ritmo constante, caminhando com confiança e sem demonstrar sinais imediatos de dificuldade. Mas, conforme avançava e descia cada vez mais profundamente, o cenário começou a mudar de forma significativa. A vegetação tornava-se mais escassa e a sombra desaparecia completamente. A trilha passava a se estender por áreas totalmente expostas ao sol direto, sem qualquer proteção natural. Além disso, o calor não vinha apenas de cima. As paredes rochosas ao redor refletiam a radiação solar, amplificando a temperatura ambiente. O solo também acumulava calor e o liberava continuamente, criando um efeito semelhante ao de um forno ao ar livre. Quando Sela ultrapassou o primeiro ponto relevante da trilha, a temperatura já havia ultrapassado os 40 graus Celsius. A sensação térmica era ainda maior. Sem água para repor os líquidos perdidos pela transpiração constante, seu corpo começou a entrar em estado de desidratação progressiva. Os primeiros sinais surgiram de forma sutil: cansaço excessivo, leve tontura e redução gradual do ritmo. Com o passar do tempo, esses sintomas se intensificaram. Seus movimentos tornaram-se mais lentos, menos coordenados e visivelmente comprometidos. Testemunhas relataram que sua postura indicava perda de equilíbrio e sua caminhada parecia instável. Sua pele estava quente ao toque e completamente seca, um sinal crítico de que o corpo havia perdido a capacidade de regular sua própria temperatura, caracterizando um quadro avançado de insolação. Mesmo nessas condições, Sela continuou descendo. Ela passou pelo ponto de descanso sem parar, ignorando uma oportunidade crucial de interromper a atividade e buscar ajuda. Pouco depois, em um trecho mais inclinado e exigente da trilha, sua condição se deteriorou rapidamente. Seu corpo já não respondia de forma adequada. Ela perdeu completamente o equilíbrio, tropeçou e caiu com força contra o solo rochoso. Durante a queda, sua cabeça atingiu diretamente a superfície compacta de pedra, causando um traumatismo craniano severo. O impacto foi suficiente para deixá-la inconsciente imediatamente. Naquele momento, a situação tornou-se crítica. A combinação de 3 fatores: desidratação extrema, insolação avançada e lesão traumática na cabeça, criou um quadro médico extremamente grave, que exigia intervenção imediata para qualquer chance de sobrevivência. Outros caminhantes que passavam pelo local encontraram Sela poucos minutos depois. Eles perceberam rapidamente a gravidade da situação e acionaram o resgate. Enquanto aguardavam a chegada das equipes, tentaram prestar os primeiros socorros dentro de suas limitações. O tempo de resposta foi de aproximadamente 45 minutos. Quando os socorristas chegaram ao local, Sela já não apresentava sinais de consciência ou resposta. Ela foi declarada morta ainda na trilha. A análise médica concluiu que a causa da morte foi resultado direto da combinação de exposição prolongada ao calor extremo, desidratação severa e traumatismo craniano decorrente da queda. A investigação oficial classificou o incidente como uma morte relacionada ao calor, agravada por decisões evitáveis, incluindo a ausência de água, a escolha de iniciar a trilha sob alerta climático e a decisão de não retornar ao perceber o erro inicial. E essas foram apenas algumas das histórias mais perturbadoras do Grand Canyon. Um lugar de beleza impressionante, mas que pode se tornar extremamente implacável em questão de segundos. Cada um desses casos mostra a mesma realidade. Não foram acidentes inevitáveis, mas decisões tomadas ignorando avisos claros, condições perigosas e limites básicos de segurança. No calor extremo, na beira de um penhasco, diante de um animal venenoso ou no meio de uma correnteza violenta, basta um único erro para que tudo mude. O Grand Canyon não perdoa descuidos. Se você quer continuar vendo histórias reais como essas, onde escolhas aparentemente simples têm consequências fatais, continue acompanhando. Porque no final, a maior ameaça nesses lugares não é o ambiente, é a decisão que você toma dentro dele. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!